Bom, no final do ano passado, a Justiça Eleitoral cassou aquela que era conhecida como a Moro de Saias. Ela ficou conhecida assim. Uma juíza Selma, foi assim que ela se elegeu senadora pelo Mato Grosso. Exatamente. Foi cassada em dezembro pelo Tribunal Superior Eleitoral as acusações contra ela, Caixa 2 e abuso de poder econômico. Ela foi cassada. A Justiça Eleitoral chegou à conclusão de que as denúncias eram corretas, verdadeiras, e o mandato, então, foi cassado. Numa celeridade, eu não sei se inédita, mas pouco usual na Justiça Eleitoral, né? Com menos de um ano de mandato, né? De 1º de janeiro a final de dezembro, o assunto estava resolvido. Foi muito rápido. Bom, mas o fato é que ela continua no cargo e recebendo salário de quase R$34 mil, além das verbas extras, apesar de estarmos em período de recesso parlamentar. O Tribunal Regional Eleitoral, isso reportagem do Estado de São Paulo de hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso marcou para o dia 26 de abril, uma nova eleição para uma vaga no Senado em Mato Grosso, para o lugar da juíza conhecida como Moro de Saias. Antes, entretanto, a cassação precisa ser referendada pelo Senado, porque de acordo com a Constituição e as regras do Congresso, a mesa diretora da Casa deve respeitar a ampla defesa. Os procedimentos internos ainda não foram tomados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu que vai tocar o barco, e é isso mesmo, vai empurrar com a barriga até a volta do recesso, até fevereiro. O prazo pode ser ainda maior. Questionada, a assessoria de imprensa do Senado afirmou que não há como precisar por quanto tempo a senadora seguirá com as funções parlamentares. De acordo com a resposta, a mesa diretora se reunirá, abre aspas, em tempo hábil para, abre aspas novamente, tomar conhecimento da comunicação feita pela Justiça Eleitoral para decidir então o rito que será adotado. Na prática, a decisão cabe ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Ele pediu à consultoria do Senado um parecer sobre o que deve fazer a partir de agora. E usa como base um caso de 2005, quando o senador João Capiberibe foi cassado e ficou no cargo até julgamento de recurso no Supremo Tribunal Federal. A juíza Selma ainda não recorreu ao Supremo, ou seja, tem uma jurisprudência que indica que ela tem essa possibilidade, apesar de ter perdido o mandato na Justiça Eleitoral, aguardar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em nota ao Estadão, a assessoria da parlamentar afirmou que nenhum recurso tramita durante o período de recesso e que qualquer manifestação só será feita depois desse período. Agora vai ser uma situação estranha, né? Porque fatalmente você tem uma eleição marcada para abril. Se ela pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, eu imagino que o prazo para que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão a respeito do caso da senadora, da juíza Thelma, seja mais amplo do que abril. Quando muito uma liminar. Exatamente, quando muito uma liminar. Então essa eleição, né, a gente já não pode garantir se vai acontecer ou não. E aí há o risco não, certamente vão acontecer votações importantes no Senado, e nessas eleições ou votações importantes no Senado haverá ali um voto de uma senadora que está cassada pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico e Caixa 2. Uma situação que beira o absurdo no Senado, né? Eu ouvi as explicações dela e me pareceram razoáveis, até convincentes, né, sobre o que aconteceu. E casos bem mais escabrosos aí, em que levaram muito mais tempo para uma decisão. De qualquer maneira, o absurdo é isso que você está dizendo. Afinal de contas, o voto dela, da senadora que está pela Justiça Eleitoral cassada, o voto dela vale ou não? A eleição vai acontecer ou não? Se há uma eleição, alguém é escolhido para a vaga, ela recorre ao Supremo, consegue uma liminar, mesmo antes de uma decisão definitiva, uma liminar. Não, a cassação está suspensa. Mas e o eleito? E o eleito? Não é? Então é lamentável. A lentidão, você vê o Alcolumbre perdido, pedindo auxílio da assessoria. Não faz sentido isso. Você tem que ter uma lei clara. Olha, o que vale a decisão da Justiça Eleitoral? Cassou, está fora? Então está fora. Não é à toa que você tem, por exemplo,
no Congresso brasileiro, sujeito que sai da cadeia para ir lá votar. Não é? E prefeito, aqui no interior de São Paulo, na grande São Paulo, que vai e volta da cadeia para cadeira de prefeito com uma frequência inacreditável. Mauá, por exemplo, na grande São Paulo, região metropolitana, é um exemplo a ser estudado. No futuro, eu tenho certeza que a gente vai estudar Mauá, uma das cidades mais pobres do estado de São Paulo, com inúmeros problemas, falta merenda em escola, falta o básico em Mauá. Vejam quantos prefeitos foram cassados e voltaram ao cargo em Mauá. Quantos presidentes de Câmara Municipal foram cassados e voltaram ao cargo em Mauá. Um negócio quase que inacreditável. Aqui na região de Campinas, tem cidades que trocaram de prefeitos em 1, 2 mandatos. Um negócio incrível, como se troca de roupa. Paulínia, hein? Cidade com refinaria da Petrobras, com orçamento monumental. 8 trocas de prefeito. Negócio inadmissível. Ou seja, a justiça eleitoral custa caro, é lenta, muitas vezes, rápida em outras, e a gente não entende muito bem por quê. Agora toma decisões que invariavelmente são desrespeitadas. E desaparelhada para essa incumbência que lhe foi imposta pelo Supremo de julgar os casos de Caixa 2. Quando há corrupção em Caixa 2, o fato de haver Caixa 2 empurra o caso para um tribunal que não está aparelhado para esse tipo de investigação.